Irmãos, a paz do Senhor. Eu vou falar aqui bem rápido e bem breve. Em Marcos 5, uma passagem muito conhecida por todos nós. Você toma a leitura, você vai ver que Jesus, a Bíblia diz que Jesus ele chega do outro lado, na região dos Gerazenos. É ali que ele desembarca. Quando Jesus desembarca na região dos Gerazenos, a Bíblia diz que um homem, saindo do sepulcro com espíritos imundos. Peraí, da onde que o homem sai? Do sepulcro. Só que a Bíblia diz quem fazia esse homem ir para o sepulcro? Uma legião de demônios, uns espíritos imundos. Então percebe que aquele homem ele era dominado por uma legião de demônios que fazia ele viver nos sepulcros. A Bíblia diz que o homem vivia nos sepulcros. Só que quando ele vê Jesus, ele sai do sepulcro. Agora percebe esse detalhe. Uma coisa que me chamou a atenção. Por que quando a legião tomava posse daquele homem, levava ele para o sepulcro? O que é sepulcro? Sepulcro, filho, é o lugar dos mortos. É o cemitério. Só que por que aquele homem então está indo para o cemitério? Sendo que cemitério é o lugar dos mortos. Aquele homem não estava morto, ele estava com vida. Mas por que a legião levava ele para o cemitério? Sabe por quê? Porque, filho, quando o inimigo ele toma posse de uma pessoa, ele sempre conduz uma pessoa para o cenário sem esperança. Por isso que ele levou aquele homem para o sepulcro. O homem estava com vida. O homem não estava morto, mas ele tomava conta daquele homem e levava para onde? Para o cemitério. Porque o inimigo sempre vai te apresentar cenários sem esperança, filho. Vou te provar que ele mostra para você cenários sem esperança. Quem é que lembra de Lucas 13? Lucas disse que Jesus estava numa sinagoga pregando. Quando Jesus está pregando numa sinagoga no dia de sábado, a Bíblia diz que uma mulher encurvada, 18 anos, presa por Satanás, ela estava encurvada. Percebe-se um detalhe. Por que o diabo também encurvou aquela mulher? Sabe por quê? Porque, filho, como eu disse, ele sempre vai te mostrar cenários sem esperança. Ele não queria que aquela mulher olhasse para Jesus. Porque Jesus estava pregando no dia de sábado. Jesus é a esperança do povo. Jesus é o Salvador, filho, o caminho, a verdade e a vida. Só que percebe-se que ele não queria que a mulher olhasse para Jesus. Ele queria que a mulher olhasse para onde? Para o chão, para a terra, para as coisas aqui de baixo. Só que resumindo, não vou entrar nesse detalhe. Percebe-se um detalhe. Percebe-se que ele está mostrando para aquela mulher também a terra. Apresentando o cenário para ela aqui. Foca embaixo. Foca nisso aqui. Percebe-se que neste homem também, o endemoniado, foi levado para o sepulcro. Lugar sem esperança, lugar dos mortos. Porque é isso que o inimigo faz. Ele te apresenta cenários onde você não consegue ver uma solução. Só que uma coisa que eu acho interessante. Segura isso aqui, olha que tremendo. Quando Jesus chega ali, olha que tremendo. Você vai ver que a legião sai ao encontro de Jesus. E você vai ver que Jesus, quando ele expulsa aqueles demônios daquele homem, você vai ver que a Bíblia fala quando o homem está sentado em perfeito juízo. A Bíblia diz que Jesus está entrando no barco para ir embora. Só que aquele homem que foi liberto, ele vai falar assim para Jesus: Senhor, deixa eu ir contigo. E Jesus vai falar assim: não, vai para a tua casa, para a tua família, e diga como o Senhor foi misericordioso para contigo. Agora segura isso aqui. Peraí, olha a diferença de Jesus para o diabo. Segura isso aqui. Quando o diabo tomava conta daquele homem, para onde que ele levava? O sepulcro. Quando Jesus liberta, para onde que Jesus manda ir? Para casa. Olha a diferença. Jesus já apresenta o cenário de família, de casa. O inimigo já mostra o cenário de morte. Eita glória! Não vou repetir. Olha que tremendo, irmão. Segura isso aqui. Olha que forte. Quando a legião tomava conta daquele homem, a legião levava para o cemitério, para o lugar dos mortos. Quando Jesus liberta, Jesus fala para ele: vai para a tua casa, para a tua família. Olha a diferença do cenário de Jesus para o cenário do adversário. O cenário do adversário é um cenário sem esperança. O cenário de Jesus é um cenário de família. Porque o projeto de Deus é família, é casa. Jesus dá endereço, Jesus dá casa para o homem ir. Vai para tua família, para tua casa. Olha que tremendo, irmão. Jesus está mostrando para ele: ó, você tem família. Eu sei que o inimigo te levava para um cenário sem esperança, mas eu vim aqui para mudar o cenário. Você tem casa. Porque, filho, percebe um detalhe. O inimigo até mostrava um cenário sem esperança. Só que quando Jesus chega, Jesus muda o cenário. Ele muda. E ó, você tem casa, tem família. Vai para a tua casa e para a tua família. Olha que tremendo, irmão. Olha que forte isso. Deus mostra o oposto do adversário. O adversário mostra sem esperança. Jesus mostra a esperança para aquele homem, sua família. Vai para a tua casa. Olha que tremendo, irmão. Por isso que Jesus não deixou aquele homem seguir ele. Jesus falou: não, você não vai poder me seguir. Vai para a tua casa e para a tua família. Você tem família. Eu sei que o inimigo te levou para o cemitério, para um lugar sem esperança, mas eu vim aqui para mudar cenário. Porque Jesus, filho, ele muda o cenário. Jesus muda o cativeiro. Quem foi que mudou o cenário da vida de Jó? Foi Deus. Pode perceber, o diabo mostrou o cenário da vida de Jó tudo destruído. Tirou os filhos de Jó, destruiu tudo. O que Deus fez? Deu o dobro. Deus muda o cenário. Oh, glória! Você está entendendo? Glória a Deus.
Você está entendendo? Por isso que Jesus falou assim, o ladrão veio para roubar, matar e destruir. Ele está falando de quem? Essas características ele está atribuindo ao próprio diabo, filho. Veio para matar, roubar e destruir. Mas ele disse, mas eu vim para que vocês tenham vida. Ou seja, o ladrão veio para matar, mas eu vim para dar vida. Percebe que Jesus é o oposto do adversário. Eita glória! Você está entendendo, filho? Olha que negócio tremendo. Só que uma coisa que eu acho tremendo, olha aqui para finalizar. Segura isso. Quando Jesus liberta aquele homem, você vai ver que a legião de demônios vai falar assim para Jesus, se vai me expulsar, me permita entrar nos porcos. Olha que tremendo, ele vai pedir permissão para Jesus para poder entrar nos porcos. Aí a Bíblia fala que Jesus permitiu, então os demônios, 2.000 demônios entrou naqueles porcos, e os porcos se atirou a precipício abaixo e se afogou. Peraí, quando aqueles porcos se afundam, você vai ver que aqueles homens vão falar assim para Jesus, vai embora do nosso território. Peraí, por que aqueles homens mandaram Jesus embora? Já parou para pensar o porquê? Sabe por quê, filho? Porque percebes que os porcos era onde eles lucravam. Só que quando Jesus chegou ali e permitiu a legião entrar nos porcos, acabou o lucro deles, foi arruinado o lucro. Então o que eles estavam preocupados? Eles estavam preocupados com o lucro, não com a vida do endemoniado. Eu vou repetir, pelo amor de Deus, irmão. Olha que negócio tremendo, pode ler, está na Bíblia. Olha que negócio tremendo. Quando? No 17. Olha, está escrito em Marcos 5,17. Então o povo começou a suplicar que Jesus saísse do território deles. Eles falaram assim para Jesus, vai embora, suplicando, vai embora, se retira daqui. Por que estão mandando Jesus embora? Sabe por quê? Porque quando Jesus foi ali, Jesus permitiu a legião entrar nos porcos. 2.000 porcos se lançou no mar, ou seja, eles perderam grande lucro. Só que Jesus estava mais interessado, não era no lucro, era na vida daquele endemoniado. Agora percebe que o povo daquela região de Gadara estava visando o lucro e não a vida do endemoniado. Tem pessoas assim hoje, visando mais o lucro do que sua vida. Está dando mais valor nos bens do que na própria vida. Eita glória! Aleluia! Você está entendendo, irmão? Isso aqui é muito forte, irmão. Isso aqui é muito forte, é muito forte. Isso aqui eu não fiquei lendo isso aqui tentando entender. Deus, ele é tão maravilhoso que ele faz entender umas coisas na palavra. Só que escuta isso aqui. Olha que tremendo. Olha que eles falaram para Jesus, vai embora. A Bíblia diz que Jesus entrou no barco e foi. Sabe o que eu achei interessante? Jesus, ele não ficou insistindo com aqueles homens que mandou ele embora. Olha que tremendo, falaram para Jesus ir embora, suplicaram. A Bíblia diz que Jesus entrou no barco e ó. Porque, filho, Jesus não perde tempo com pessoas que não querem nada com ele. Você acha que Jesus vai ficar perdendo tempo? A pessoa está mandando ele embora, ele vai. Jesus é educado, filho. Se tem uma coisa que Deus respeita, é a sua decisão. Agora interessante, olha o que eles falaram para Jesus. Se retira do nosso território. O que Jesus fez? Tô indo. Filho, Jesus não perde tempo em pessoas que não querem nada com ele. Por isso que ele vai dizer, não jogue pérola para porco. Olha que tremendo, por quê? Porque os porcos pisotearão e voltarão contra vocês. Não jogue o que é santo aos cães. Olha que tremendo, por isso que ele falou isso, filho. Ele não perde tempo, filho, com pessoas que não querem nada com ele. Pode perceber, olha que a Bíblia fala, irmão, não é o que eu estou falando, está na Bíblia. Eles mandaram Jesus embora. O que Jesus fez? Entrou no barco. Só que quando Jesus estava indo embora, a Bíblia fala que aquele homem que tinha sido liberto vai falar assim, Senhor, deixa eu ir contigo. Aí Jesus vai lá e fala, não, vai para tua casa, para tua família. Só que a Bíblia diz que quando aquele homem foi, ele começou a anunciar em Decápolis tudo o que Jesus tinha feito por ele. Todo mundo que ouvia ficava maravilhado. Olha que tremendo. Jesus libertou aquele homem começou a falar o que Jesus fez na vida dele. Todo mundo que ouvia ficou o que? Maravilhado. Porque aquele homem foi um testemunho vivo na terra. Imagine aquele homem contando. Irmão, agora uma coisa que eu quero que você entenda. A Bíblia diz que quando aquele homem ele era dominado pela legião, a Bíblia diz que a legião fazia ele se cortar com as pedras. Lá no versículo número 5 vai falar que ele se cortava quando ele estava endemoniado. Só que quando Jesus liberta ele começou a contar o que Jesus fez na vida dele. Então percebe, as marcas ficou nele. Ele mostrava a marca para o povo. Ó, aqui quando eu era endemoniado, quando o demônio tomava conta de mim, eu me cortava. Olha o que eu fazia. Só que um homem chamado Jesus me libertou. Então percebe que a marca ficou para servir de testemunho. Não, vou repetir, pelo amor de Deus, irmão. Olha que tremendo. Lá em Marcos 5:5 vai falar. De dia e de noite andava gritando e se cortando com pedras. Então peraí. Quando ele estava dominado, ele vivia de dia e de noite se cortando. Ele se cortava com pedra. Ele se raspava as pedras nos punhos. Percebe? Ele se cortava. Então percebe que as marcas ficou naquele homem. Ele foi liberto, mas as marcas permaneceu para servir de testemunho. Tem marca que Deus vai deixar que é para servir de testemunho para a vida de alguém. Você quer ver uma coisa? A marca de Jesus serviu de testemunho para Tomé. Eita glória, o que Tomé falou? Se eu não ver as marcas indo tocar,
eu jamais vou crer. Então as marcas servem de testemunho, filho. Oh glória, o espinho também de Paulo é testemunho. Você está entendendo? Tem marcas que Deus permite também na tua vida, que não é para matar, mas para servir testemunho. Reflita nessa palavra em nome de Jesus.